É isso mesmo, e a gente conversa com a nossa repórter Melissa Araújo. Bom dia, quais as informações você nos traz agora? Bom dia, Julie. Bom dia, Jeremias. Tudo bem por aí? Tudo em ordem. Tudo ótimo, uma Um pouco manhã frio, bem... né? Bem friozinho, né? Mas você, eu sei que você pula cedo da cama aí, lê os jornais todos, né? E acompanha. Mas eu acho que as notícias que você traz aí do parlamento, é uma sequência, não é, Mel? Tem uma sequência aí dos dados que a gente acompanha. Eu queria que você trouxesse então um pouco dessas informações. Exato. Daqui a pouco, às 10 horas, a gente começa a ouvir os representantes do Instituto Iabas, vocês acabaram de mencionar aí, o senhor Cláudio Alves França, que é o presidente do Instituto, o senhor Cassiano Ricardo Silveira, assessor técnico do Instituto, assessor técnico jurídico do Instituto. Essa visita do Instituto Iabas é muito esperada pelos deputados da CPI das quarteirizações. Desde o início dos trabalhos, eles mencionam o Instituto Iabas, porque esse é um instituto que eles funcionam em várias localidades, em vários estados, entre eles o Rio de Janeiro, que teve problemas no Rio de Janeiro, os contratos estão sob investigação no Rio de Janeiro e eles querem verificar como é o contrato de São Paulo, o que foi firmado no contrato de São Paulo e o que está sendo oferecido aí, ofertado para a população. Então, essa é uma visita bem importante para a CPI. A gente lembra que cada uma dessas oitivas tem um tempo regimental de 2 horas e 30 minutos. O presidente da sessão já chamou as duas extraordinárias, cada uma tem 2 horas e 30 minutos pelo tempo regimental. Eles podem ser ouvidos de uma vez, juntos, porque eles são do mesmo local, né, do Instituto Iabas, ou podem ser ouvidos separados. Mas, de qualquer forma, os deputados têm essas 5 horas aí que eles podem usar para ouvir esses dois convidados. Aí vocês perguntam, mas se em 5 horas não esgotar o objeto dessa oitiva, pode ser chamada uma nova sessão extraordinária? Sim, pode ser chamada uma nova sessão extraordinária. Os deputados podem ultrapassar esse horário aí, e essa sessão pode ser chamada ali em ambiente online mesmo, num acordo feito entre os parlamentares, o presidente pode chamar uma nova sessão extraordinária. Vamos apreciar também 2 itens da pauta: o requerimento para ouvir, para que seja a Promotoria de Justiça mande documentos dos contratos firmados com o SECONS São Paulo, né, o Serviço Social da Construção Civil, e também para que representantes do SECONS venham à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos. Veja, a gente vai ouvir hoje um contrato firmado na área da saúde e provavelmente nas próximas semanas um contrato firmado na construção civil. Então isso significa que a CPI ela tem visto contratos em diversas áreas. Isso é muito importante, porque esses contratos de quarteirização, eles são parcerias aí que são firmadas em diversas áreas e que os deputados eles estão debruçados para tentar identificar aí se há alguma irregularidade. Então, várias secretarias já foram solicitados aí documentos e os contratos que foram firmados. Mais uma vez, a gente lembra que são contratos quarteirizados, quando o governo do estado firma um contrato com uma organização social, seja ela da saúde, da educação, da cultura, é uma organização social, ao vivo, e essa novamente, organização social faz um novo contrato. Então, ele quarteiriza. Porém, alguns contratos nesse modelo não são considerados quarteirizados. Por exemplo, o contrato de médicos. Então, quando geralmente o médico ele trabalha
atrelado a uma cooperativa. Então, esse contrato, que é um contrato normal, né, é uma relação de trabalho normal, então eles não consideram quarteirizado. Isso também é uma questão que os deputados vêm analisando desde o princípio, o que é de fato um contrato quarteirizado. E quinterizado, ainda tem essa também, pode ter um contrato quinterizado. Então, os deputados têm se debruçado sobre essa questão para tentar identificar aí esse modelo de contrato. E, de repente, até criar uma legislação que deixe isso mais claro, para que essas OS, quando forem firmar suas parcerias, elas tenham isso em mente. Olha, se você vai contratar um prestador de serviço, tem que ser nesses e nesses termos. Porque qual que é o problema? A OS assinou um contrato com o governo do estado, ok? E aí, o governo do estado colocou para ela ali condições para que esse contrato fosse firmado. E aí foi firmado entre as duas partes. O outro que vai firmar o contrato com a OS, ele não sabe qual que é o primeiro contrato. Aí esse é o problema, no meio do caminho pode se perder nos termos do contrato que foi firmado com o governo do estado. Então, por isso, os deputados também estão preocupados em, de repente, criar uma legislação para que isso fique muito claro entre as partes. Em 2018, a gente teve aqui na Assembleia Legislativa a CPI das organizações sociais. Essa CPI foi muito importante para os trabalhos de agora, porque a partir dessa CPI das organizações sociais, os deputados começaram a entender o que é esse processo de quarteirização e começaram a ver a importância de analisar também esse processo de quarteirização. Então, ela deu subsídios, os trabalhos dessa CPI deu subsídios para que os deputados dessa CPI pudessem também trabalhar. Essa CPI das OS tem sido muito citada durante o andamento dos trabalhos aí da CPI das quarteirizações. Então, assim, essa reunião de hoje promete, deve ser bem intenso, não é? Os deputados devem trazer muitas questões aí para o pessoal do IABAS, e o pessoal do IABAS deve prestar esse esclarecimento. A gente lembra, antes de mais nada, que eles foram convidados. Então, é possível, por exemplo, que eles não venham? Isso pode ser que aconteça, porque eles estão sendo convidados para integrar, para prestar esclarecimentos na CPI. Se isso acontecer de não vir, os deputados podem fazer uma convocação. Aí, convocação tem que vir, né? Mas acho que é interesse do próprio IABAS prestar os seus esclarecimentos. Os deputados já falaram sobre isso, que eles não têm a intenção de prejudicar nenhuma organização que esteja trabalhando corretamente, né? Isso eles já deixaram muito claro em diversas reuniões aí da CPI, que eles não têm essa intenção. Então, se o IABAS quer esclarecer o que está acontecendo, como está acontecendo a prestação de serviço, a gente tem certeza que eles vão vir e fazer todo o esclarecimento que os deputados pedirem a eles. Então, essas são as informações dessa manhã. Vai ser bem intenso esse encontro, e a gente tem a expectativa aí de tarde adentro, né? Muito bem, Melissa Araújo, continua um pouquinho aí com a gente. Você que está nos acompanhando, estamos de volta aqui na transmissão ao vivo pela Rede Alesp, estávamos também pelo YouTube, que você também pode acompanhar o Jornal da Rede Alesp. Importante informação trazida pela Melissa, não é, Julie? A CPI das quarteirizações, um processo que começou lá atrás, lá no governo Fernando Henrique, já se discutia muito essa questão das organizações sociais, se era importante, se não era, se eram viáveis ou não, foi inclusive objeto
projeto de discussão no Supremo Tribunal Federal e agora é o desdobramento disso. Hoje nós temos muitas OSs, principalmente na área da saúde, e o papel, não é, Julie e Melissa, do Legislativo é fiscalizar. Então, essa CPI importante, que já está aí, olha, eu estava acompanhando aqui, já vai para a 12ª reunião e que agora houve esses representantes trazidos pela Melissa. Essas são as suas informações por enquanto, né, Melissa? Isso, são as informações. A gente, como eu falei, a expectativa realmente é grande. Ela deve começar daqui a 15 minutinhos. E aí, quem está aí em casa também vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais, pela TV e pelo nosso aplicativo. É importante também falar do aplicativo, que muita gente consegue acompanhar aí o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, né? Então, o dia promete, tem bastante coisa acontecendo. A gente teve também ontem à noite um plenário intenso, né, de bastante debate. Você que acompanha aí o plenário, Jeremias, viu que teve bastante coisa acontecendo. A casa realmente tá assim, com força total, né? A gente fez, os deputados fizeram todos os procedimentos de aprovação de projeto, de análise e tal, em ambiente online nos primeiros meses da pandemia, e agora passaram para o ambiente virtual, perdão, para o presencial, e isso não caiu a qualidade do trabalho, muito pelo contrário, os deputados têm trabalhado cada dia mais para que todas as pautas importantes para o Estado sejam analisadas, seja ela numa CPI, seja nos projetos, na análise dos projetos, seja no debate, nas reuniões aí, sejam virtuais, né, enfim, em todas as possibilidades, os deputados têm atuado para que o Estado de São Paulo continue funcionando como deve funcionar, que é o Estado realmente mais importante aí do Brasil. Então, eu já estou aqui prontinha para acompanhar a CPI. Eu tenho certeza que vamos trazer bastante informação importante aí nas próximas horas. A gente vai ter muita informação importante aí nas próximas horas. E é isso, eu acho que como eu falei, outras CPIs também estão funcionando. Você falou aí que é a 12ª reunião das CPIs. As CPIs começaram mais ou menos na mesma data, e elas estão, eu acho que só a CPI das fake news, se eu não me engano, que está um pouquinho adiante, acho que ela está na 18ª reunião, mas estão mais ou menos no mesmo patamar aí de análise das investigações, dos dados, dessas oitivas. Então, isso é importante, isso mostra como a casa tem funcionado e funcionado rápido, né? Então, é isso. Melissa, até por questão de informação, para quem está vendo a gente nesse momento, quando você fala dessa análise desses contratos, para as pessoas entenderem, são análises de contratos deste momento firmado na pandemia ou de anterior a esse momento, desse período? Bem lembrado, Julie. Não, é firmado anterior. O objeto do contrato, o objeto da investigação é anterior. Então, são os contratos firmados no último ano que os deputados estão investigando. E é importante ressaltar isso, porque imagine quantos contratos o governo do estado de São Paulo não firmou na última década, nos últimos 2, 3 anos. Então, eles delimitaram o período para o último ano, e aí vão se debruçar, sejam nos contratos da pandemia, a subrelatoria dos contratos da pandemia ficou a cargo da deputada Janaína Pascoal e do deputado Vinícius Camarinha. A relatoria geral é do deputado Tiago Auríquio, e aí
cada um. E por que eles dividiram essas relatorias? Porque é um trabalho intenso, extenso, e aí, para que consigam enxergar todos os contratos aí e as relações de contratos entre o Estado e essas organizações sociais, eles acharam melhor fazer essa divisão, para conseguir, né, ter acesso ao maior número de informações possível. Entendi. E é isso. Melissa, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você, acompanhando aí a CPI das quarteirizações. A partir daqui a pouquinho, às 10 da manhã, você acompanha também pelo YouTube. E vamos com mais informações, Julie.